Oi, quinto ano! Vamos voltar agora com a aula de matemática, tá bom? Então, vocês peguem o livro de vocês e abram na página 222, tá certo? Para a gente dar continuidade sobre os números decimais. Agora, falando sobre o centésimo, ok? Vamos agora entender, não é, essa figura. Então, eu vou mostrar para vocês que eu acredito que vocês já conhecem, né? O material dourado. Essa parte aqui, né, que é a placa, ela está dividida, olha só, em 100 partes iguais. Ela está dividida em 100 cubinhos desse aqui, ó, em 100 unidades. 100 partes iguais. Que uma parte dessa, pequenininha assim, ela é igual, né, a um centésimo. Ela é 100 vezes, menor do que essa parte, entenderam? Ela é 100 vezes menor do que essa parte. E para completar essa placa aqui de 100, é necessário 100 cubinhos desse aqui. É necessário 100 desse aqui, ó, para formar uma placa dessa aqui, tá certo? Estão entendendo? Estão entendendo essa contagem, né? Esse é 100 vezes menor que esse, ok? Ele é um centésimo. Vamos observar que essa figura, ela foi dividida em 100 partes iguais, não é? E esse vermelho aqui que está pintado representa uma parte de 100. Uma parte só. Então, como vamos representar na fração? Nós vamos representar 1, não é? 1 centésimo. E como nós vamos representar em números decimais? Em números decimais, nós vamos representar a parte inteira, não é? Quantos zeros tem? O 100 tem 2 zeros. Então, depois da vírgula, nós temos dois números, né? Temos o 0 e o 1, que vai ficar no lugar do segundo zero. Então, como se lê? Um centésimo, né? Se lê um centésimo. E você observa que o 1, ele ficou na casa dos centésimo. Centésimo, décimo e o número inteiro. Observe esse outro exemplo aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 centésimos, não é? Eu tirei 6 de 100, não é? Como se escreve, né? Depois da vírgula, nós temos dois números. 2 zeros, né? Depois da vírgula, tem duas casas. Então, você observa aqui que o centésimo, ela ocupa a segunda casa decimal. A segunda casa depois da vírgula, porque aqui é o inteiro, né? Aqui é a vírgula, é o inteiro. Então, nós temos, depois, né, do inteiro, nós temos décimos e nós temos centésimo. Então, o centésimo, ele ocupa a segunda casa decimal. É bem na última casa aqui, ó, que eu vou colocar o número 6, né? Vamos para outro exemplo, né? Se por acaso, se nós pintarmos mais um aqui, ó. Então, 8, não é? 8 centésimo. 8 centésimo, eu tirei 8 de 100. Primeira, o número inteiro, né? E a primeira casa, os decimais, e aí o centésimo, né? A segunda casa, que são os centésimos. Então, como que eu vou representar? Depois da vírgula, duas casas decimais, depois da vírgula. Eu vou representar o 8, vou colocar o 8 na segunda casa decimal.
E agora vamos ver um pouquinho, né, da atividade, praticar um pouquinho, que a gente só aprende praticando, não é? Então, a atividade agora é sobre os centésimos, viu? É bem relacionado aos centésimos. E depois nós vamos ver o milésimo, tá bom? Com a atividade que vocês seguem a mesma regrinha, só que o milésimo, ele ocupa uma casinha a mais, né? Ele ocupa a casa dos milésimos. Então, vamos lá. Na atividade 1, na letra A, está pedindo para você escrever cada fração em forma de números decimais. Então, os números aqui eles estão representados em frações, né? Então, vamos transformar, né? Vamos escrever essa fração em números decimais. Então, aqui eu tenho quantos zeros? Então, após a vírgula, eu tenho duas casas, não é? Uma eu vou preencher com o zero mesmo, e a segunda casa, que seria o zero, mas eu vou preencher com o número 1. Porque aqui está falando, né, que é um centésimo. Um centésimo. Então, como escrever em números decimais? Escreve dessa forma, né? A parte inteira e a parte decimal. Da mesma forma a letra B. Você tem aqui 6 centésimos. É como você tivesse tirado de 100, 6, não é? Então, você vai representar em números decimais. É o número inteiro, né? O zero. E aqui nós temos 2 zeros. Você vai repetir o 1. E o outro você vai preencher com o número 6, né? Que ele representa 6 centésimos. Entenderam? No 2, você vai escrever os números decimais, né, em forma de fração. Então, você observa aqui, olha, que é 6 centésimos, não é? E, em forma de fração, você vai, né, aqui tem 58 centésimos. Então, você vai escrever também em forma de fração. Ok? E vocês observam nas questões que tem os números inteiros, né? Que os números inteiros, eles ficam antes da vírgula, né? E os números decimais depois da vírgula, tá bom? Então, a atividade do centésimo. Agora vamos para o milésimo, tá bom? Então, vamos entender agora o milésimo, né? O milésimo, ele tem 1000 partes dessa pequenininha aí, ó, 1000 partes iguais. Então, se você entendeu o centésimo, né? O centésimo, você entendeu que para completar um centésimo, você tem que ter 100 partes dessa pequena, né? 100 partes dessas. E que um centésimo, né? Ela é 100 vezes menor do que essa parte grande aqui, né? Do que um centésimo, é 100 vezes menor. Então, da mesma forma, você compreende aqui o milésimo, né? O milésimo, se você divide essa parte aqui inteira, não é? Então, você vai ter 1000 desses aqui, ó. 1000 cubinhos desses aqui. 1000 cubinhos você vai ter. Corresponde a 1000 cubinhos, uma parte inteira. Tá bom? Então, o milésimo, ele ocupa a terceira ordem decimal depois da vírgula. Então, eu fiz esse quadro para vocês entenderem melhor, tá bom? Também tem exemplo no livro de vocês. Então, nós temos aqui, né, a ordem dos milésimos, né, dos centésimos, dos décimos e dos inteiros. Então, aqui você percebe que o milésimo, ele ocupa, olha, depois da vírgula, né, que a vírgula fica logo depois do inteiro, né, a vírgula fica depois do inteiro. Então, nós temos aqui, né, a primeira ordem, que é as dezenas, os decimais, a terceira ordem, a segunda ordem, que é os centésimos, e a terceira ordem, que é o milésimo. Então, vocês observam aqui
que o milésimo ele ocupa a terceira casa depois da vírgula. 1, 2, 3. É a mesma quantidade de zero. 1, 2, 3. Então, se eu vou escrever, né, colocar ele aqui no quadro, então eu vou colocar bem dessa forma, né? Aqui tem um zero. E nós vamos colocar quantos zeros tem? 1, 2, 3. 1, 2. E no lugar do outro zero, eu vou colocar o 9. Para representar este número aqui, essa fração, não é? Essa fração é 32, né? 32 milésimo. Então, vamos lá. Nós temos, colocar o zero, né? Não tem um número antes da vírgula. E o centésimo, 1, 2, 3, 3 casas ele ocupa, né? Então, onde foi que parou, não é? 32. Então, 32 milésimos, porque ele parou, olha, ele parou aqui, ó, na casa dos milésimos, né? Então, 32 milésimos. Vamos observar como se escreve os números em decimais. Aqui está em frações, né? Então, vamos lá. O zero, né? Antes da vírgula, né? Depois temos 1, 2, 3, né? Então, nós vamos colocar só os dois, porque o terceiro será ocupado com o número 9, né? O 9. Então, aqui nós lemos, né? 9 milésimos. Nós temos aqui, olha, o 32. Então, vamos lá escrever o zero. Tem 3 zeros aqui, escreve 1 e 32, no lugar dos 2 zeros. 32 milésimo. Você observe que ele está na casa, né? Ele termina aqui, ó. Ele termina nos milésimos, né? Na ordem. Agora vamos transformar, né, os números decimais em fracionários, né? Que você percebe que aqui tem um número inteiro, né? E ele ocupa a ordem dos milésimos, né? Porque ele ocupa a terceira ordem aqui. Então, vamos lá. Tem 3 inteiros, né? E 33 milésimos sobre 1000. Da mesma forma, nós fazemos aqui, ó. O número inteiro nós não temos, que nem temos nessa fração aqui. Nós só temos o milésimo, né, ó. 218, né, 218 milésimo. Ok? Dessa forma, né, nós transformamos em fração. E da mesma forma, você transforma em milésimo, né? Você observa que ele ocupa a terceira ordem, né? Ocupa a terceira ordem, né? Então, ele está na classe dos milésimos, tá bom? Então, vocês irão fazer também, tá certo? A atividade da página 224, onde vocês vão fazer as atividades sobre o milésimo, tá bom? Então, bom aprendizado para vocês, um ótimo fim de semana para todos vocês, tá? E qualquer dúvida, tá bom? Então, vocês me chamam, tá certo? Beijo!